Então nós temos registros de coisas, usos tecnológicos, sim, não tem como negar componentes que foram encontrados incrustados em pedra, que tem alta complexidade de construção, tem coisas que não deveriam existir meio milhão de anos atrás, coisas que indicam uma tecnologia equivalente das últimas décadas. Então, nós temos outras coisas curiosas. Você vai olhar, hoje está mais fácil de encontrar, mas tem escavações encontrando camada cultural com alta complexidade, muito antes do que a gente acha que deveria existir. A gente atribui o começo da escrita e de civilização organizada ali nos últimos 7, 8 anos. Desde que começou a escrita na Suméria, na planície de Sumer, né? E os caras estão encontrando coisas mais antigas. Naquela própria região ali, em torno do Oriente Médio, o pessoal já encontrou outras coisas. Encontraram primeiro uma coisinha que outra, depois Göbekli Tepe tem mais de 10 mil anos. Encontraram outras parecidas em volta, né, de Göbekli Tepe, encontraram outras com um pouco mais de antiguidade, 12, 13 mil anos de idade de construção. Aí você vai ver em Malta, você vai fazer o mapeamento das coisas que eles estão colocando ali. Tem coisas de 8, 9, 10, 14 mil anos atrás com escrita. Encontraram indicações, inclusive de leitura celeste, de coisas, eventos celestes, marcações, indicando que eles já tinham um entendimento de coisas que estão no céu que não são visíveis a olho nu, já mais de 11 mil anos atrás. Então nós tivemos civilizações anteriores aqui com mais conhecimento e que dão indícios de uma interação com seres que apareceram em descrições pictóricas e o que a gente pode entender como possibilidades narrativas, seres que estarem vindo do mar ou do céu. Então, quer dizer, teria uma civilização anterior a dessas que nós estamos encontrando nessas obras e que ensinou algo para essas civilizações. Quem ensinou para essas outras civilizações? Podemos estar falando apenas de humanoides similares a nós. Mas a questão é que nós perdemos conhecimento. E uma possibilidade é que o conhecimento originário, que eles falam que veio do céu ou do mar, possa ser de origem extraterrestre em algum ponto. Só seguindo, olhando para lá. Se você olhar a partir do contato, que não tem como demonstrar ou provar para você, aí eu tenho explicações para isso que me foram dadas e que me levaram a pesquisar e descobrir essas coisas, né? E eram descobertas que a ciência já tinha feito e tinha arquivado como curiosidade. Sabe, coisas que, não, isso é uma anomalia. Não, isso daí não tem explicação, é uma curiosidade. Peraí, então por que não tem ninguém pesquisando isso? Porque a gente, na área acadêmica, eu posso falar, porque eu sou da área acadêmica, a gente tem um conceito de não balança o barco. Você pode ir até os limites ali, empurrar um pouquinho os conceitos, apresentar uma proposta nova, mas você não mexe nos pressupostos básicos da sua área. Então os arqueólogos não querem uma grande transformação na base arqueológica. Os antropólogos não querem mexer na linha de desenvolvimento mais do que o suficiente para eles conseguirem uma nova bolsa de pesquisa. Tem toda uma economia da educação, porque a pesquisa pela pesquisa hoje é uma coisa muito difícil de ser financiada, porque hoje a noção é de que tem que dar lucro. Então, infelizmente, a educação ela foi meio que capitalizada demais, e se você não oferece uma perspectiva de uso prático que possa ser revertido em ganho ou lucro, em alguma perspectiva, você não consegue verbas boas para pesquisa. Então, a gente hoje vê o mundo inteiro, assim, os acadêmicos que estão nesses limites ficam sempre com essa insegurança. Se eu forçar demais a barra aqui, eu passo do limite do aceitável e não consigo mais verbas de pesquisa, mais verbas de investigação. E aí a investigação para. Então, quando alguém acha um indício muito pesado, ele tende a ser varrido para baixo do tapete acadêmico como curiosidade ou anomalia,
Ou muitas vezes, quando uma coisa que é muito chamativa e inegável é apresentada como, não, isso aí, a interpretação desse cientista foi inadequada, nós vamos pesquisar isso futuramente, mas isso aí está errado. Você às vezes descredita um para tentar salvar a cátedra com seus mirrados financiamentos. Tem na região da Indonésia, os caras encontraram numa montanha indícios que sempre foram considerados como formações naturais. Os caras falaram, né, o grupo que estava lá falou, tá, formação natural de quadrados perfeitos, de escadas com constância, materiais que não são originários daquela montanha, que estão a dezenas de quilômetros de distância, foram concentrados ali. Dá para você identificar, né, a origem, que é de outro lugar, mas não tinha. Então, os arqueólogos não queriam que os geólogos descobrissem essas coisas, porque senão começa a não bater a história da região. E os antropólogos não podiam aceitar que tivesse uma civilização cultural ali mais antiga. Mas os geólogos foram procurando similaridade nas pedras, foram escavando e encontraram camada cultural com 21, 22 mil anos de idade. E foram encontrando os registros de eventos, passaram pela transição de Era do Gelo e foram indo e foi encontrando mais coisas. E até hoje isso não é bem aceito academicamente. É muito criticado, eles têm dificuldade de conseguir verba. Eles fizeram toda essa pesquisa porque teve um governante que gostava do assunto e conseguia investir durante um governo, sabe? Uma gestão. Então é muito efêmero a gente falar do que a gente consegue de passado, se balança o barco, né? Então, com essa norma de não balançar o barco, a gente precisa ter muita coragem para falar em público de uma coisa dessas, né? Os colegas da área acadêmica, né, quando não me convidam para os eventos grandes para falar dessas coisas, mas mesmo que quando alguém fala em público dessas coisas que falando, podem dar risada, em particular vem conversar comigo e falar que viram nave, que sempre acharam curioso, falam de inconsistências que eles encontraram nas pesquisas deles. Então é muito interessante. Isso porque é pesquisa na área, tanto na área que vai para filosofia e para a área de tecnologia. Eu nem imagino como que deve ser o pessoal da área de arqueologia mesmo, da antropologia mesmo. Não é só os sociólogos que são ligados à antropologia e à filosofia, com quem eu tenho contato, já tem muita história para contar. E o que vem para nós eu vejo que o que vem para a população em geral é algo muito, muito, muito filtrado, né? Vai quebrando, vai tendo quebras de paradigmas, até que chega a grade curricular das crianças na escola, algo que, num primeiro momento, claro, separa o princípio criador e coloca só a linha de evolução. Mas você falou tantas coisas interessantes que surgem aqui tópicos extras, que é a questão do protótipo da vida aqui na Terra. Nós temos a informação na escola que antes dos seres humanos, hominídeos aqui e tudo mais, havia a predominância de dinossauros, né? Dinossauros e múltiplas espécies e pesquisas em relação a isso, e você comentou sobre protótipo de adequação, né? Eu gostaria de que fosse falado, né, dentro da sua linha de estudo, se essa questão do dinossauro foi um protótipo que, por exemplo, vamos instalar a consciência em algum tipo de vida ali. Foi um protótipo que deu errado, não se adequou e depois, nas outras experiências e tudo mais, chegou-se a essa linha aqui, esse ser aqui vai habitar no planeta e nós vamos colocar ali a consciência, vamos colocar uma ligação para que ele possa ter uma evolução diferente. Ou se também houve hibridização nesse caso, e a relação cultural, porque nós vemos as tradições antigas, filosóficas, ocultistas, relacionando seres que são nitidamente híbridos, seres que são desproporcionais muitas vezes ao ser humano tradicional, mas também com referências humanas.
e as divindades, muitas vezes, podemos colocar orixás, vão ter alguma referência humana, mas muitas vezes referências que nos gera estranheza como ser humano. Então, qual seria a relação dessas questões culturais, dessa questão do protótipo que nós temos como referência, que seria a única espécie que esteve aqui predominando antes do ser humano, né? E a ponte com as religiões, porque quando nós vamos chegar para falar de Jesus mais para frente, mas Jesus me parece que foi um cara que chegou aqui e quebrou aquela interlocução de receber uma mensagem com uma voz do Criador, e se interiorizar algumas coisas e passar um outro critério. Como é que é tudo isso? Eu sei que é muita coisa, mas é que me surgiu tanta coisa quando você falou, que eu acho que o público também vai gostar de ouvir. Tô mantendo uma clareza aqui de que são esses assuntos eu apresento geralmente em curso, com muita didática, com muitas horas, né? E aqui nós estamos num podcast, numa entrevista, eu vou ter que sintetizar. Então, pessoal que estiver vendo aí, me desculpe pela simplificação extrema, né? Você também, né, sabe que eu vou ter que dar umas simplificadas. Vai ser a ponta do iceberg, É. pessoal. É para estimular você a pensar aí e procurá-lo depois, claro. Então vamos lá. Cara, primeiro, vamos pensar que não necessariamente o que aconteceu, as espécies estiveram aqui, que foi intencional. Há uma espécie de paternalismo no pensamento atual que é uma decorrência da interferência da religiosidade nas culturas, de haver uma intencionalidade por parte divina, da parte divina, de que as coisas foram feitas intencionalmente. O que há é a interpretação humana de que foi assim, e alguns seres poderosos que interferiram e quiseram fazer acreditar que era obra deles. Eu costumo brincar que eram tipicamente políticos extraterrestres, né? Pega uma coisa que está pronta, dá um tapinha de tinta e fala que é obra deles, né? Já estamos muito acostumados a ver isso no contexto político. Vamos pensar que tivemos algumas interferências extraterrestres em que eles, simplesmente por exercer poder e fazer algo que já estava ali, ficar um pouco diferente, assumiram autoria perante os olhos de quem estava vendo. Mas quando você falou assim, houve um projeto, um protótipo, eu não penso como protótipo, porque um protótipo é algo feito como um interesse de fazer. Então eu conheço pessoas falando, não, o ser humano foi feito em laboratório, não da maneira como a gente interpreta. Houve interferência, sim, houve a criação em laboratório de uma variante, de uma variação de primatas para ter uma função de mão de obra. No passado teve um momento de construir os escravos biológicos, os robôs, mas não houve a espécie que fez, as espécies que fizeram isso, foi mais de uma, tiveram características específicas, houve intenções de limitadores, então é uma complexidade de histórias que a gente tende a simplificar. Não, é a história da Lemúria, é a história da Atlântida, é a história da raça azul. Isso eu costumo falar que são as frentes de onda de pensamento. Você tem uma onda de pensamento sobre interferências biológicas e a gente meio que agrupa toda uma carga de memórias que existe a respeito do nosso planeta nesse arquétipo. E a gente pega uma história que ficou mais popular e ela vira a representação de todas as outras que já aconteceram. Não teve uma só, e não é que foi um protótipo, foram coisas práticas. As pessoas precisavam fazer coisas e fizeram o que achavam que era necessário. Hoje, nós estamos mudando espécies de acordo com a nossa opinião sobre o papel dessas espécies. Acabou de aparecer uma modificação que estão fazendo num pequeno animal, porque houve uma introdução de é um tipo de um roedor, houve uma introdução de um sapo no ambiente deles que foi feita pelos humanos inadvertidamente. Esses sapos têm um tipo de veneno
na pele que mata esse roedor, que faz parte do equilíbrio de uma região. Em vez de dar um jeito de tirar os sapos, os caras estão modificando, porque não consegue, já tentaram e volta, eles estão modificando geneticamente os bichinhos, esses roedores. Eles parecem roedores, não são exatamente roedores, mas eles parecem roedores, são mamíferos pequenos, tem uma carinha parecida com roedor. Eles estão sendo modificados para descobrir uma chave genética que permite que eles sejam imunes ao veneno. Estão tentando ativar um número suficiente desses bichinhos, essa chave genética, para eventualmente toda essa população ser renovada com essa transformação genética e eles persistirem. O que ninguém está pensando é que ser resistente a esse veneno vai implicar em quê na evolução desse animal no futuro? O que mais que essa mudança genética vai fazer? Porque uma das consequências, isso é a visão de funil, né? Essa modificação aqui deixou ele imune a esse veneno. Mas a que mais? O que mais que esse bicho agora, no meio dele, que era a predação natural dele, será que ainda vai funcionar? Na escala, será que ele vai continuar sendo um alimento para o animal que predava ele antes de aparecer esse sapo, para manter o controle populacional? Quando recuperar esse bichinho, vai recuperar toda a cadeia? Pode ser, ou pode ser que crie uma nova diversidade, diferente da que está tentando se preservar, porque essa modificação pode ter outras consequências. Isso aconteceu com os humanos também, aconteceu com outras espécies que mexeram aqui, com outros tipos de interferência. Teve espécies que foram completamente trazidas de fora, teve espécies que são misturas consecutivas ao longo de centenas de milhares de anos, umas sobre as outras, com intervalos, muitas vezes, de centenas de milhares de anos, mas uma coisa que é de milhões de anos atrás. É engraçado a gente, por exemplo, eu tenho uma informação que não tem como eu explicar ela melhor agora, mas nós tivemos uma população de diversos tipos de répteis de alto potencial intelectual e tecnológico que vieram de fora no passado e que tiveram sucesso por muito mais tempo do que qualquer cogitação nossa sobre quanto dura uma civilização antes do grande evento de extinção que a gente atribui a um meteoro 65 milhões de anos atrás. Então é muito interessante a gente olhar para essa referência que, né, a gente tem, né, dinossauros não foram um protótipo que deu errado, uma tentativa. Não, você teve grandes tipos desses, né, grandes bichos, mas você tinha colônias com outros répteis de altíssimo nível intelectual. Esses gigantões, eles eram inteligentes? Não, pelo que eu entendi, não é bem isso. Mas que você teve antes daquele momento, já tinha uma habitação e que o desenvolvimento desses grandes foi viável por causa desse favorecimento causado pela civilização de répteis avançadíssimos que veio para cá e que veio com tecnologia. E, pelo que eu entendi, eles tinham um nível tecnológico que está alguns séculos apenas à nossa frente atualmente. E parece que há um limite de conciliação entre tecnologias possíveis e percepção paranormal e integração parapsíquica entre a civilização, que se uma não vai, a outra também não. Né? Então, se o rumo do desenvolvimento paranormal e parapsíquico depende também de você estar indo num certo rumo tecnológico. Se tem espécies que vão apenas para o lado espiritual, mas não desenvolvem mais tecnologia a partir de um certo ponto e vão se tornando mais ligadas ao fenômeno paranormal do que ao tecnológico. Então você tem separações de espécies. Nós já tivemos vários splits aqui na Terra que separaram linhas de evolução. A gente vê muitas pessoas falar de espíritos da natureza, devas. São linhas de separação. Os tais dos devas
é uma linha evolutiva que se separou no passado a partir de grupos extraterrestres e que se desvinculou da tecnologia e foi seguir um caminho de transformação do corpo a partir da espiritualidade, mas que ancoraram a genética na Terra. Só que eles passaram a viver um pouco deslocados da nossa realidade linear. Então, os fenômenos com devas, que são vistos, devas vêm de divino também, eles não são divinos. Eles são uma variação de extraterrestres, eles não são humanos, mas foi de extraterrestres anteriores aos que nos interferiram, vamos dizer, interferiram no nosso passado de uma maneira mais primordial com genética, mas eles também têm uma base primata. Eles também vêm dos primatas, só que não exatamente da nossa linha. Eles pegaram mais para trás na separação das linhas de evolução dos primatas. E eles foram para um outro caminho. E eles têm um nível de maturidade espiritual maior que o nosso, tem, emocionalmente, eles são melhor resolvidos, eles têm uma experiência cognitiva diferente, mas eles têm um outro tipo de intelecto. Se fosse fazer um teste de QI daqueles múltiplos, né, quociente de inteligência preditiva, conectiva, emocional, tal, eles iam ter algumas coisas com notas altíssimas e outras com notas baixas em relação aos humanos. Porque eles, por exemplo, eles não entendem as interferências tecnológicas. Não conseguem entender, porque não faz parte do meio cognitivo deles. É como a gente tem dificuldade de conceber algumas coisas emocionais. Por exemplo, a gente tem um nível de empatia. A gente olha alguma coisa e dá aflição, ou dá felicidade. Você vê alguma coisa acontecendo, você tem uma reação emocional. Mas quando a gente pensa em conexão telepática, a gente pensa como se fosse uma conversa mental. A gente não pensa em compartilhar o funcionamento de outra mente junto com a nossa. A gente não tem isso como possibilidade cognitiva. A gente pode até, que nem eu falei uma coisa, mas a gente não consegue conceber o que é isso. Eu consigo, não sei se é claro eu falar isso, eu nomeei uma situação que a gente consegue extrapolar o que poderia ser, mas a gente não tem essa experiência. Então nós não temos um referencial cognitivo. Então a gente consegue apresentar um conceito e conceber um nome para um conceito superficial, mas a gente não sabe o que implica, em que implica a realização desse conceito. Esses extraterrestres que influenciaram o nosso passado foram muito diversos, mas os que vieram tecnologicamente, tecnicamente, com tecnologia avançada em relação à nossa hoje, eles tinham assim, alguns muito no passado tinham percepção espiritual suficiente para perceber que estavam fazendo alguma interferência no meio, mas não, às vezes, para perceber, não tinham tido clareza espiritual bastante junto com tecnologia para perceber que o ambiente não era saudável para a reencarnação deles, por exemplo.